Pois é, deixa eu só passar para o Bruno Moza, porque quando a gente olha para o desafio do PT, né, do presidente da República, em montar um palanque competitivo em São Paulo, primeiro, para fazer bancada e para dar suporte a ele nas muitas agendas que com certeza ele terá ao longo da campanha eleitoral aqui no estado de São Paulo, há quem defenda, viu, Moza, que Haddad não seria o nome mais adequado, que o presidente poderia rever, inclusive, a sua convicção de lançar alguém do Partido dos Trabalhadores e deveria ceder um pouquinho, mas entregar esse cargo, essa candidatura, melhor dizendo, para o PSB. O PSB de Márcio França e também de Geraldo Alckmin. Porque entendem que Geraldo Alckmin ainda é uma figura que guarda alguma conexão com parte do eleitorado do interior, um eleitor mais conservador, muito ligado ao agronegócio. Haveria aí um recall positivo das administrações do PSDB. Alckmin foi governador por 3 ocasiões. E aí apostam que essa seria uma estratégia mais acertada. Não sei se para a vitória, mas pelo menos seria um nome mais competitivo. Você acha que o eleitor faz essa distinção entre siglas? Se não está no PT, não é tão à esquerda assim. É Geraldo Alckmin, poxa, ele já foi governador. Tá aí, pode ser uma boa figura. Acho que sim, mas dá uma olhada nesses números aqui, Caniato, que interessante que eu vim puxando. Olha o tamanho do PT hoje, no poder local e nacional, tá? 3.130 vereadores, 5,4% do total. 252 prefeitos, 4,5% do total. Um prefeito de capital. Em São Paulo, são 4. São 4 cidades aqui. Estou falando em poder local e nacional, tá? 67 deputados federais, 13%. 4 governadores, 14,8%. 9 senadores, 11% do total. Traçando uma média de tudo isso que eu falei, a média simples nesse caso fecha em só 9% do poder político no Brasil, hoje com o PT. Ele é uma fração do que ele foi anos atrás. Isso coloca o PT no lugar do que muita gente se recusa a enxergar, que é um partido de nicho, de público específico e dependente de um único ativo, que é o Lula. Então, faz todo sentido se ele vier a desistir do nome do Haddad, porque marcar presença com um nome que ele sabe que perderá, realmente é rifar um ministro, como você muito bem falou. Perder 4 de 5 eleições, que belo número, hein? Isso significa que ele precisa de uma estratégia melhor. Só que a estratégia melhor passa justamente por outro partido, que é o que eu acabei de mencionar nesses números. O PT hoje, no âmbito nacional, se ele não tivesse o executivo na mão, ele é um partido marginal. Repare os números, como eu falei, 9% do poder político no Brasil. 9%. É que, claro, durante esse século, foram 2 do Lula, 2 da Dilma e esse agora, são 5 mandatos de executivo. Mas, no contexto nacional, 9%. Então, ele tem aqui, ou ele coloca o Haddad, que é do partido dele, que ele sabe que vai perder, ou ele coloca de um outro partido, que mesmo colocando de outro partido, como você muito bem falou, por exemplo, Geraldo Alckmin, ele vai perdendo a hegemonia do próprio PT. Fica claro que o jogo político, em que o PT depende do Lula, quando o Lula sai de cena, o PT vai minguando ainda mais. Se outras pessoas, mesmo indicadas por ele, por outro partido, começam a perceber que o PT está completamente diminuindo, é claro que o protagonismo dessas pessoas, desses outros candidatos e desses outros políticos em outros partidos vão deixando de lado o PT. Tudo é um jogo de poder. Então, na minha opinião, o PT está colhendo o resultado de suas próprias ações ao longo dos últimos anos. Uma mentalidade engessada, que não quis se adaptar e continuou velho. Ou seja, um partido com ideias mofadas. E isso começa a fazer preço. 9% do poder político nacional.